Esse é o Garotas do programa. Hoje o assunto é muito direito, muita justiça, muito gênero e muita luta das mulheres aqui nos 25 anos da Temis e também na 17ª turma das Promotoras Legais Populares, que nós vamos saber aqui um pouquinho dessa história e vamos nos deliciar um pouquinho sobre essa luta das mulheres que gira aqui no Rio Grande do Sul. Vamos começar com a Denise. Pode ser, Denise? Pode ser. A Denise e a Guaraci aqui com a gente, a Déia e eu de Garotas. Sim. E vamos pro nosso bate-papo. Anos, agora pura resistência. E avanço. A gente acha que em épocas de retrocesso a gente avança, a gente não fica só em trincheira, a gente vai para frente. Esse talvez seja um dos primeiros anos nos 25 que a gente tem 2 turmas de promotoras legais populares acontecendo ao mesmo tempo, que a gente está articulando mais 2, que a gente está articulando com o pessoal da Casa da Marés, no Rio, para fazer uma lá. A gente achou que a hora da luta é a hora que a gente vai para frente. Ao mesmo tempo que querem tirar os nossos direitos, a gente avança. A Temis avança. A gente achou que... Isso inspira, porque na verdade as mulheres têm mostrado em 2018 o quanto são fortes e estão à frente nessa luta, né? Por nenhum direito a menos. Acho que a gente viu isso em todos os espaços aqui nesses 2 últimos anos. Então acho que essa tua resistência que tu apresenta na Temis é um pouco reflexo de tudo isso que a gente está vendo no Brasil e no mundo, né? As mulheres tomando conta da luta e dizendo que não. É interessante pensar nisso, assim, porque muitas vezes quando a gente vê esses ciclos de avanço da direita no mundo, que é sempre patriarcalista e misógino, não tem direita que não seja machista, que não seja sustentáculo da violência contra as mulheres, então tem esse avanço de uma direita política, mas tem também uma reação em cadeia e avançando do movimento de mulheres. Se a gente pensa a luta pela legalização do aborto na Argentina, é num contexto adverso, não é no melhor governo, nem no melhor momento, mas elas não recuaram, né? Elas não ficaram só garantindo o que já tinham, não. Vamos esticar essa cordinha, porque... Vamos fazer o debate no mundo, porque elas vamos fazer o debate no mundo, exatamente. E Guaraci, conta pra nós, tu que foi da primeira turma, ou primeira concomitante ali das primeiras turmas das PLPs, hoje assistente social, e aqui coordenando e ajudando outras mulheres a se encontrar enquanto promotoras, assim. De que lugar tu saiu e que lugar tu tá, assim, como promotora? É bem interessante fazer essa comparação, né? Porque às vezes eu fico pensando, nossa, 23 anos passou muito depressa, né? Quem eu era 23 anos atrás, quem eu sou hoje, né? Uma mulher empoderada, fortalecida, através da informação, do conhecimento que a Temis nos proporcionou, né? E é tão bom a gente poder ser instrumento para outras mulheres, e é isso que nós somos hoje, né? E quando a Denise fala que a gente avança, realmente a gente avança, porque quando tu conversa com esse grupo de mulheres que vai se formar agora dia 18, sábado, e vê da onde elas vieram e como chegaram até o curso, com histórias de violência, com histórias de desigualdade social. É impressionante o quanto elas também dizem que mudaram em 4 meses. Então elas também estão avançando através do conhecimento, da informação, mas principalmente é um grupo que se uniu naquele território. Nem se conheciam, algumas se conheciam, outras não, mas a gente percebe uma união muito forte entre elas, muito forte. É interessante que há poucos dias uma aluna disse, eu estou sofrendo, tem um senhor que de noite vai espiar na minha janela e eu tenho medo, eu moro sozinha. E daí vai uma das gurias que é muito legal assim, vamos fazer uma festa do pijama na tua casa, vamos ver se ele vai aparecer. A cara da Temis, e daí eu pijama para enfrentar a violência. Assim, festa do pijama, né? Não, vamos fazer o boletim de ocorrência. E ela fez, não fizeram nada. Aí teve uma aula que a delegada foi, e eu disse, fala com a delegada. E a delegada já convidou ela, foi na segunda-feira e já deram jeito. Então, a gente avança assim com a informação e com o conhecimento dos nossos direitos, né? Como acessar, né? Isso é primordial hoje para salvar a vida dessas mulheres. E para elas continuarem avante. São quantas mulheres hoje no 25 mulheres vão se formar. Quantas mulheres já se formaram, PLPs? A gente fez uma conta 750, aqui em Porto Alegre, né? Porque a gente tem a gente seleciona
35 pessoas, 35 mulheres, considerando que algumas às vezes se mudam ou adoecem, pode ter uma quebra, né? São 17 cursos. Mas a gente fez cursos na Grande Porto Alegre. Canoas, por exemplo, já está no segundo. Teve pelo menos 9 cursos no interior do estado. Essa possibilidade que a gente tem, né, de, em algumas conversas, tornar esse direito palatável e acessível, essa não é a regra, né? O Estado fica lá enclausurado, né, num lugar de relação, de hierarquia mesmo, né? Olhando para baixo, quem está ali, o cidadão olha para cima e se distancia e teme, né? E aí tem que buscar alguém que intermedie essa relação, né? Que não raras vezes são os advogados, mas os próprios operadores do direito podem fazer esse caminho, né? Como a Tênis busca fazer, né? Então, a gente tentou exatamente produzir uma ruptura com essa ideia dessa hierarquia, essa justiça que é de cima para baixo. Então, a gente está propondo criar um movimento de uma justiça de baixo para cima, né? Que é fazendo o processo de informação e empoderamento de mulheres nas comunidades acerca de seus direitos, mas mais do que seus direitos, como é que funciona qual é a dinâmica? Por exemplo, essa ideia da festa de pijama, ela é uma ideia muito, muito especial, porque ela diz o seguinte, olha, juntas somos mais, né? Então a gente responde a situações de ameaça, medo, violência, primeiro, coletivamente. Por isso a gente monta as turmas, sozinhos, né? e dá seguimento, e daí tem o SINS, o Serviço de Informação à Mulher, tem o curso de atualização. Para nós, um curso de PLP não é um evento que acontece e acabou. Não, tá aí, a Guanicia, 23 anos. Hoje ela coordena, ela foi aluna, né? A gente nota muito isso. Por exemplo, a resolução da sua questão familiar, assim, as mulheres que vinham em situação de violência, como é que elas manejam isso para sair da violência, para resolver. O impacto que isso tem sobre filhos e filhas, né? Às vezes, a tensão que se cria dentro da família, né? Porque uma mulher que era mais submissa ou numa dinâmica que começa a compreender melhor o seu processo de autonomia, no momento que ela se movimenta na família, como são relações, as outras pessoas também são obrigadas a se movimentarem, né? E uma mãe mais feminista, por exemplo, faz muita diferença para aquele filho homem, para aquela filha mulher. Então algumas promotoras como a Salete da Restinga, que já tem filhos e netos, já tem bisnetos, a gente vai vendo aquela pedrinha rolar ali por dentro e tal. Eu acho que tem uma outra dimensão da história da Têmis que é muito legal, muito interessante, que é as advogadas que trabalham na Têmis. Assim, porque a Têmis é um grupo pensado, e Têmis é a deusa da justiça, então a ideia de convocar mesmo o debate sobre justiça e sobre as mulheres, sobre o feminismo. E a gente, obviamente, trabalha muito com advogadas, com estudantes de direito, com estagiárias e tal. Então, aqui pela Têmis, nesses 25 anos, se formaram várias gerações de mulheres advogadas que hoje são uma defensora pública, uma delegada de polícia, a outra é advogada, a outra está dando aula numa universidade, é coordenadora da Faculdade de Direito, a outra está dando aula no mestrado, a outra... Então, a gente olha para trás, passaram dezenas de mulheres, né? Eu própria fiquei 6 anos trabalhando da Têmis, depois fiquei 12 anos trabalhando fora de Porto Alegre, né, numa fundação na área de direitos humanos, hoje eu advogo. Então a Têmis acabou sendo também um centro de formação de juristas feministas. Uma referência que é muito importante, e hoje eu percebi isso de manhã tentando resolver uma situação aí, o quanto o nome Têmis e PLPs é forte. E a gente percebe até com as outras mulheres, né, com as alunas, com outras mulheres que dizem, não, eu estive na Têmis, eu falei com a PLP. Hoje eu tive que dar conta de uma situação aí, de uma medida protetiva que foi negada por um juiz aqui do município perto, né? E eu liguei para a vara, me identifiquei que eu era uma PLP, meu nome, Têmis e tal. E eu queria saber por que tinha sido negada aquela medida protetiva. Nossa, né? Então, o quanto esse nome é forte, e eu penso assim, ó, eu sempre digo para as minhas colegas, até quando a gente está responsável pela formação, também tem uma grande responsabilidade. Levar o nome Têmis, levar o nome Promotoras Legais Populares é de uma grande responsabilidade. Porque eu não sou mais a Guanici, eu não respondo mais só enquanto Guanici, eu respondo com um título, é Promotora Legal Popular, eu tenho uma instituição, né, que me formou, que eu faço parte, né? E o quanto esse nome... E eu sei que é através do trabalho de várias mulheres que passaram por aqui.
Agora, para minha surpresa, olha que o processo foi negado. Então, Assim. com certeza, essa pessoa Adoro. deve ter ido falar com esse juiz de plantão. É isso aí. Então, aí o que aconteceu? Liga para as meninas de Viamão, vão lá no juizado. A juíza do juizado já ficou sabendo. Então, tu sabe, a servidora se toca que, opa, aqui pode ter dado alguma coisa errada, vamos rever. Então, muitas vezes a gente tem que fazer isso, ousar. Tem Passar a que ser. mão no telefone e mas dizer, a olha, gente nós sabe. somos sociedade civil, estamos de olho em vocês. Mas a gente também pode dizer que muitas mulheres vítimas de violência que chegaram na TEMES, que seus agressores eram pessoas com nomes importantes, só deu certo, elas só conseguiram a medida protetiva, elas só conseguiram romper com o ciclo de violência porque a TEMES estava envolvida. E não foi poucas. É interessante isso, né? Porque quando tem uma antropóloga americana, já falecida, uma das primeiras antropólogas americanas, chamada Margaret Mead, que ela foi a primeira mulher antropóloga, foi super discriminada no início da carreira, 100 anos atrás e tal. E ela montou um pequeno grupo tinham 6 pessoas, né? E aí o pessoal do establishment assim dizia, você com essa meia dúzia de gente vai fazer o quê? Tá pensando como, né? Mudar o mundo como? Daí ela tem uma frase que eu adoro, ela diz, não pergunte como que meia dúzia de pessoas podem mudar o mundo, porque esta é a única forma de fazer isso. É exatamente com a meia dúzia de pessoas, aqui, ali, ali, ali. E eu acho que o feminismo tem isso de maravilhoso, assim, ele é líquido, assim, ele tá em todos os lugares, ele tá dentro da casa da gente. Uma pessoa pode ser feminista na sua atitude pessoal, não precisa participar de um grupo, ela não precisa ir numa marcha, mas ela pode ser feminista. Não somos meia dúzia, somos 4. Somos meia dúzia porque ainda tem 2 garotas que não estão aqui hoje. É verdade. Mas nós sim queremos a revolução por mulheres, para mulheres e com mulheres. Então é muito bom estar aqui falando sobre os 25 anos da TEMES, também sobre todas essas turmas maravilhosas que se formaram promotoras. E o Garotas é fã de vocês, gurias. E é muito bom ter vocês aqui no Garotas. Muito Isso obrigada, aí. nós somos fãs do Garotas. Então tá, gente, beijo. Obrigada, Até a beijo. próxima. Tchau.